Obrigado, pastor Jefferson, pastora Claudinha, bom dia a todos vocês. Como disse pastor, nós já nos conhecemos de longa data, conhecemos o início da jornada da igreja aqui em Cascavel e vimos o coração do pastor de vocês, da pastora de vocês, um coração alargadíssimo, uma sede de Deus inconfundível. Estava com a vida ajustada, né, Jefferson, ajustada, né, Claudinha, mas entenderam um chamado de Deus, e quando Deus dá uma missão dada é missão cumprida, né? E todo o processo da missão, ele tem os seus percalços. A porta aberta é o Senhor, mas a fechada também é, a tempestade também é. E nós vemos a história da igreja de Jesus, não é diferente, a Nive aqui em Cascavel, de uma história de lutas, mas isso fortalece. Eu estava chegando, eu sou de Matelândia, hoje moro em Araranguá, lá no sul de Santa Catarina, mas fiz a minha faculdade aqui em Cascavel, me formei em 92, no tempo das bolinhas ainda, né? Muito tempo atrás. E poder chegar e ver esse ambiente tão preparado, num lugar tão lindo, com tanta gente. Há um tempo atrás, lá na minha formação, não se falava de igrejas grandes em Cascavel. As grandes igrejas, elas não passavam de 300, 400 pessoas. E como a gente pode se alegrar em perceber que esta história foi mudada. E quando nós entendemos que a história foi mudada, é importante a gente entender que estamos debaixo de uma ação poderosa de Deus. Deus está fazendo alguma coisa da qual você faz parte. E isso que você faz parte acontece porque esse casal maravilhoso disse o seu sim. E esse sim tornou possível tudo isso acontecer. Então eu honro a Deus, eu agradeço o convite, Jefferson, Cláudia, poder estar aqui com vocês, vivendo esse momento. O pastor já tinha me convidado outras vezes, não conseguimos encaixar, né? E a gente poder estar aqui, eu me alegro. Temos uma igreja aqui em Cascavel, mas não se trata de placa, gente, se trata de nós vivermos o reino de Deus. Igrejas irmãs, estamos todos caminhando para o mesmo propósito. O nosso papel é tirar, quanto mais gente a gente puder tirar do inferno, encaminhar para o céu. Esse é o nosso desafio. Você está comigo aí? Uma salva de palmas ao pastor de vocês, gente. Eu também quero partilhar com você. Esse livro é um livro que eu escrevi depois de 30 anos de ordenação pastoral. Eu fiz ano passado, eu quis celebrar isso com a escrita desse livro. Esse livro, ele tem um título que não é nada aventável, porque o meu objetivo nunca foi esse. O título Não é sobre você. É justamente para darmos um contraponto a uma mensagem que talvez tenha sido proclamada de um evangelho barato, onde a gente acha que Deus está para nos servir, e a gente existe para ser servido, e não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de nós. Tudo que fazemos por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Quando a gente compreende o nosso papel dentro de todo um tabuleiro daquilo que Deus está fazendo, é muito mais fácil nós nos movimentarmos com sabedoria, com um senso claro de não haver frustração em nosso coração, porque entendemos o que Deus está fazendo e qual é o nosso papel no meio dessa situação toda. Então eu escrevi esse livro para poder justamente dar um contraponto, a ideia de que o problema do mundo, gente, não é uma questão de paternidade, porque Deus é um bom pai. O problema do mundo é a orfandade, onde as pessoas não conseguem entender a sua identidade em Deus. Então vamos resgatar isso. A ideia que também coloquei aqui no livro, um pouco da história de como a gente começou, do chamado de Deus para conosco. Deus, está escrito isso na tua palavra, sem um contato com pessoas diferentes, mas apenas contato com a Bíblia. A gente disse, uau, Deus, é isso? Mas como é isso? Isso estava contrário à tradição que vivíamos. Fomos conversar com a época com os que dirigiam, disse, olha, a igreja é isso, a tradição é essa, ou você acredita nisso, ou você está fora.
e nós dissemos, não tem, importa antes agradar a Deus do que agradar aos homens, e prontamente dissemos sim ao Senhor para podermos romper com aquela tradição toda e caminharmos falando de Jesus. E começamos a falar de Jesus e ensinar as coisas de Jesus, e a perseguição na cidade se tornou muito ferrenha, visitando as nossas lembranças, a nossa história. Parece que nós estávamos vivendo um tempo de inquisição, porque para a gente poder seguir a Deus, as pessoas que antes eram amigos, se rebelaram contra a gente, da gente passar na rua, e as pessoas faziam o sinal da cruz e ir para o outro lado da rua, para não cruzar com a gente, né? Situação de que a gente ia falar de Jesus para alguém, dia seguinte tinha alguém lá na porta da casa daquela pessoa, dizendo, não vai lá porque eles são do capeta, não vai lá porque a coisa vai ser confusa. Então as pessoas da cidade, elas eram encontradas, a gente ia na casa delas levar a palavra para elas se converterem, elas entendiam Jesus, e depois de entender Jesus, eles sabiam que o que esperava era a perseguição, porque se associar a nós, era se tornar alvo também de perseguição dos outros, e as pessoas chegavam à grande congregação já convertidas, porque já estavam prontas para dizer, eu estou aqui para poder levar pedrada junto. Literalmente, de algumas ocasiões estarmos reunidos e as pessoas começaram a apedrejar o lugar com telhas de brasilite, e de repente aquelas telhas eram quebradas com pedras que caíam no nosso meio. Eram situações assim meio que, uau, parece realmente da tempo medieval. Mas no meio de toda essa situação, a gente permaneceu firme e fiel ao Senhor, e vimos aquilo que Deus estava fazendo, e entendemos que isso era uma coisa muito maior, porque não se tratava de nós, era tudo sobre Ele. Então, se você tiver curiosidade, quiser um bom livro para você construir aí o seu tempo com Deus, aproveite, está ali na livraria, você pode depois adquirir. Como esse assunto é o meu assunto no presente tempo, eu queria partilhar com vocês, inclusive uma mescla talvez de algumas coisas que estão aqui, e queria que você pudesse ler comigo aí um texto, vai aparecer aqui na projeção, Mateus 4, 19 a 20, que diz o seguinte: então Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Eu acho esse texto muito legal, mas ele vem dar uma quebra em um outro paradigma, um outro ditado, de certo modo, que as pessoas costumam dizer. Talvez você seja um deles. Eu gosto de manter as perspectivas em aberto. Eu gosto de manter as coisas em aberto. Eu não preciso decidir agora, eu não preciso definir agora, eu não preciso da minha palavra agora. E essa situação de manter a perspectiva em aberto é porque talvez possa aparecer alguém mais interessante, se você está procurando aí talvez um acompanhante, ou talvez alguma coisa mais interessante. Então eu não vou aqui firmar os meus compromissos, porque eu ainda não estou seguro de que este é o melhor lugar, ou que esta é a melhor ação e esta é a melhor pessoa. E a perspectiva de se manter em aberto, muitas vezes nos impossibilita da gente dar próximos passos. As pessoas, elas estão muito voltadas aos seus interesses, mas não estão vivendo um comprometimento com os seus interesses à altura. Mantenha as perspectivas em aberto também. Isso você vai ver, uma crise da nossa sociedade, pessoas que dizem assim, eu quero ter uma vida saudável, eu quero estar com o meu shape em dia, mas aí não vai para uma academia, não come direito, não faz direito, aí não vai conseguir. Eu cheguei outro dia, algumas meninas lá da minha igreja, elas disseram, pastor, nós queremos fazer faculdade. Eu falei, que legal, e o que vocês vão fazer? Medicina. Eu falei, que legal. Então tivemos uma conversa, aí eu perguntei para elas, me conta aí, qual é a nota de vocês aí, enquanto vocês estão estudando? Pastor, eu tiro 4, 5, eu falei para elas, então você troca de curso, querida, porque você tem um desejo, mas você não está comprometida para fazer isso dar certo, você não vai chegar lá, não tem como. A expressão é que muitas vezes as pessoas têm um desejo de alguma coisa, eu tenho um desejo que o meu casamento mude,
mas eu não estou disposto a dar os passos necessários para que isso se concretize. Eu quero ser, um missionário para alcançar o reino de Deus, mas eu não dou os passos em direção a isso. Então, os desejos são grandes, mas a crise de comprometimento tem sido uma crise gigante no nosso tempo. E manter as perspectivas em aberto, apesar de em alguns momentos poder ser interessante, é um lugar que nos coloca em hiato, nos coloca em paralisia, em stand-by, porque são os nossos compromissos que nos levam para uma nova estação. Aquilo com que você se compromete, é aquilo que você vai se tornar. Se você não se comprometer a coisa alguma, você não vai dar passos para a direção alguma. Eu lembro que quando eu estava ainda na minha fase de juventude, eu conhecia as muitas meninas, as minhas muitas pretendentes, né? Eu pretendia elas, não necessariamente elas me pretendiam, né? Mas aí era aquela coisa, deixa eu manter as perspectivas em aberto, não quero firmar com ninguém aqui. E de repente um dia eu encontrei a minha esposa, e quando eu a encontrei foi, uma experiência maravilhosa. Eu disse, é essa que eu quero. Enquanto estava em aberto, eu continuava com uma vida de solteiro. Quando eu me defini, eu comecei a ter compromisso com ela, a gente foi se casar, a gente foi construir a nossa vida junto, temos 2 filhas, eu tenho 2 netos, estamos agora para fechar 34 anos de casamento, e a vida seguiu, porque eu me comprometi com a pessoa certa, com algo que estava diante de mim. Tenho alguns amigos meus que continuam solteiros, tem alguns amigos meus que continuam paralisados, lá atrás, esperando uma boa oportunidade. Diz para o teu vizinho assim, as oportunidades passam. Para alguns ela já passou há muito tempo, né? A expressão então é que nós temos que estar caminhando, porque os nossos compromissos é que nos levam para uma coisa além. E nós vamos poder dizer sim para muita coisa, mas existem alguns sims, alguns comprometimentos, que eles são assim absolutamente essenciais. Sem eles a gente não vai chegar a lugar algum. Eu vou pegar o mesmo texto, só que agora eu vou pegar o texto um pouco mais amplo. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22 agora. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, eles o seguiram. Aqui é o chamado dos primeiros discípulos, e eu acho muito interessante que quando Jesus chegou e foi falar lá com esses 4 em especial, eles perceberam quem os estava chamando. Eles perceberam que era Jesus quem estava diante deles, e que Jesus os estava convidando para uma coisa diferente, para uma coisa especial. E quando eles discerniram quem é que os chamava, a sua resposta, o seu sim, foi um sim imediato. Eles não deixaram as perspectivas em aberto, eles não deixaram de assumir um compromisso, eles entenderam quem estava chamando, e imediatamente eles disseram sim, pode contar conosco. Deixaram todas as coisas e seguiram, caminharam em direção àquilo que Deus queria para eles. A situação com aquilo que eles se comprometeram, da possibilidade para poderem escrever a história que foi escrita. O nosso sim, gente, ele sempre vai ser testado. O sim que damos ao Senhor, ou que já demos a Ele, sempre vai ser testado. E nessa situação, você vai ver que Jesus vai caminhar um pouquinho, vai fazer um discurso bem poderoso, em João capítulo 6, onde ele vai falar do pão que desce do céu.
E há um discurso forte: quem comer da minha carne verdadeiramente terá a comida, quem beber do meu sangue, esse verdadeiramente vai ter a bebida. Uau, um discurso meio canibalesco para quem estava vivendo na carne. E aquele discurso foi muito pesado, e muitos discípulos que estavam ali já não ficaram com ele. João 6,6 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A ideia é que talvez um sim foi dado um dia para poder estar com Jesus, mas diante da vida e dos desafios, esse sim foi revogado. Muitos que começaram com ele já não o seguiam mais, era essa a expressão. E talvez nessa caminhada nós vamos descobrir que na nossa vida acontecem as mesmas coisas. Todos nós vamos passar por momentos dos mais diversos e momentos distintos uns dos outros. Às vezes você vai passar por uma experiência de frustração com alguma coisa, às vezes você vai passar por um momento de rejeição, vai passar por um momento talvez de um relacionamento quebrado, vai passar talvez por um momento de uma perda, de não ter conseguido aquilo que você queria que Deus fizesse para você. E a expressão é que a nossa vida, enquanto estamos vivendo, ela é extremamente dinâmica, e os desafios, as tempestades sempre vão bater. E essa é a graça da vida, a gente poder viver isso. A Bíblia fala assim que nada nos separará do amor de Cristo, nem a espada, nem nada, na cara, e aí ela vai dizer assim: nem a morte e nem a vida. Normalmente a gente diria assim: nem a vida e nem a morte, porque a morte era absoluta. Mas quando Paulo fala, não, olha, nem a morte e nem a vida, coloca a vida em segunda instância, é porque ele estava dizendo o seguinte: a morte, você morreu, você vai para a glória, se você não fez uma boa escolha, você vai para a condenação eterna. Agora a vida é aquilo que tem o poder de te tirar da presença de Deus, se você permitir. Por quê? Porque agora você vai ter uma luta, você vai ter uma dificuldade, você vai ter uma rejeição, você vai ter uma perda, e a vida, ela quer proporcionar um balanço para fazer com que você revogue o seu sim dado a Deus. Então a expressão é que todos nós vamos, enquanto estamos em vida, sofrermos desses percalços, dessas lutas, dessas batalhas, para a gente poder revogar. Agora, Paulo dizia assim: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, e a vida também não pode fazer, e ela não o fará em nome de Jesus. Agora, nós temos que estar discernindo, sabendo o que está acontecendo, para a gente não ter problema. Todo crente vai ter um momento da sua vida em que você vai viver por isso. E aqui, gente, a gente vai chegar ao momento de uma expressão que é interessante: para cada escolha é uma renúncia, e a gente tem que estar pronto para entender como as coisas funcionam. Muitos anos atrás, eu era empresário do ramo de transportes, e nós tínhamos uma frota de carretas que faziam toda a região aqui, em especial, fazíamos muito Paraguai. E de repente um dia o motorista nos ligou e disse: olha, roubaram o nosso caminhão lá dentro do Paraguai. Na época nós estávamos no fogo de Jesus, caminhando com Jesus, apaixonados por Deus. Roubaram o caminhão, já liguei lá para os irmãos, disse: se coloquem em oração aí, porque levaram a carreta, mas em nome de Jesus nós vamos recuperar. E a gente foi para o Paraguai, isso muitos anos atrás, não tinham aí rastreadores, não tinham nada, a coisa era muito mais difícil de você poder localizar. E eu entrei para dentro do Paraguai com um grupo de trabalho, e a gente foi fazer algumas varreduras naquele lugar. E primeiro dia eu não achei nada, segundo dia eu não achei nada, e aí eu já estava frustrado, chateado, falei: que coisa, a ponte da amizade estava cheia. Deixei meu pai seguir com o carro, falei: pai, eu vou a pé, eu quero ter um tempo aqui sozinho, quero ter um tempo de oração. E eu atravessei a ponte a pé, e vim falando com Deus, vim conversando com Deus, tentando ouvir do Espírito alguma dica. Enfim, tive o meu momento com o Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, no final daquela ponte, quando acabava a ponte, eu tinha que descer para chegar no asfalto. Enquanto eu lançava o meu pé para descer aquele degrau, eu tive uma seta inflamada do diabo na minha memória, na minha mente, nas minhas ideias. E a seta era assim: que adianta você servir a Deus com tanta fidelidade, se Deus não cuida das tuas coisas? Não estava falando de um celular roubado, estava falando de uma carreta roubada.
Mas conforme foi aquela seta, eu lembro que foi o tempo de eu pisar no chão, e eu falei, uau, eu discerni na hora, e eu falei, diabo, você é muito bobo se você acha que por causa de um patrimônio, por causa de um caminhão, seja lá de uma frota, eu vou deixar de servir a Deus. Naquele momento, aquela seta estava querendo dizer o seguinte, onde está o seu valor? Se o seu valor está nas coisas que você espera que Deus faça para você, isto é o rótulo que Ele vai trabalhar, esta é a etiqueta que Ele vai trabalhar para poder pagar o preço. Então, quando bateu aquilo, eu discerni na hora, eu já cheguei ao chão daquele asfalto, naquela ponte, e disse, diabos, você está muito louco, você acha que isso vai, em algum momento, infringir no meu coração uma coisa contra Deus, porque Deus é o que eu preciso, jamais, a culpa nunca é de Deus, e tudo vai acontecer. Só para terminar a história, dia seguinte a gente foi e a gente recuperou o caminhão, e eu trouxe o caminhão de volta para o Brasil. Agora a situação é assim, e se não tivesse trazido? Eu continuaria fiel ao Senhor. Por quê? Porque o meu sim já tinha sido dado. Eu quero desafiar você a perceber que você também terá desafios, mas você tem que estar pronto para dar o seu sim, e um sim que vai ser questionado. E como aqui foi acontecendo, Jesus deu um discurso e chegou diante daquele discurso, muitos o abandonaram. Tem muita gente que vai temer. Gente, tem uma frase que a gente tem costumado dizer assim, quem teme o ridículo nunca vai experimentar o extraordinário. Tem horas que o medo de eu me expor, o medo de eu me apresentar, o medo de ter que, como disse o pastor Andy aqui, de falar em público, ou de ser rejeitado numa conversa pessoal, esses medos vão bater na nossa porta, e nós temos que estar prontos para poder manter o nosso sim. Muitos discípulos que caminhavam com Jesus revogaram o seu sim. E aí eu gosto da atitude de Jesus, quando ele, no versículo sequencial, versículo 67, diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Alguns já foram, vocês também querem ir? Ó, a porta está aberta, eu não estou aqui prendendo ninguém, eu sou um cavalheiro e eu vou caminhar de acordo com a sua disposição, de acordo com o seu sim. E aí Pedro responde, versículos 68 e 69, Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro estava dizendo assim, nós embora, de jeito nenhum, nós sabemos quem você é, nós entendemos quem você é, sabemos o que você há de fazer, apesar de um pouco conhecimento, nós entendemos isso em nosso espírito, e nós queremos permanecer contigo. Nem todas as coisas me foram reveladas, mas as que me foram dadas revelação, já são suficientes para eu dizer, o meu sim permanece, eu continuo nesse sim. E esse sim de Pedro e dos demais discípulos levou-os a uma mudança de estação, aonde de homens comuns se tornaram os apóstolos, e a sua mensagem, o sim deles, impactou toda uma geração e chegou a cada um de nós. A expressão de que o sim tem o poder de levar as coisas para além apenas da nossa vida, da nossa família, das pessoas que estão conosco, mas de uma propagação em história muito maior. O sim vai ser questionado. A tentativa de Satanás é que você revogue os teus pactos com Deus, mas quando você assume e você reassume, você ratifica, você confirma aquilo que você tem com Deus, isso te dá a possibilidade para te colocar numa nova estação, te coloca em uma situação de promoção, te coloca numa situação de você experimentar coisas que você jamais experimentaria se você tivesse revogado. Aqueles que o abandonaram, a sua história morreu, enquanto que aqueles que disseram, nós permanecemos aqui, a sua história vive e vive até hoje. Então, diante dessa situação, eu quero desafiar você, quando chegar alguma coisa para tentar revogar esse teu sim, quando chegar alguma coisa para fazer com que você se atemorize, para fazer com que você se cale, para fazer com que você abandone, para fazer com que você quebre os princípios que são dados, entenda e discirna a voz que está tentando atuar sobre você, se levanta diante de Deus e permaneça firme no combinado, no acordo que você tem feito com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Dentro disso, nós temos que entender que para cada fase da vida existe um novo sim, que um sim não é suficiente, você vai dar muito sim na vida.
Muito sim na vida, muito sim na vida. E a gente tem que entender que esses novos sims é que vão nos alavancar para uma nova estação. Então, assim como Pedro e André tiveram que deixar muita coisa, tiveram que revogar, eu também tive que dar muitos sims ao Senhor. E talvez você também. Eu quero te inspirar aqui com alguns sims que eu tive que dar. O primeiro sim que eu tive que dar ao Senhor foi quando eu entendi que eu precisava de um Salvador, que eu entendi que a minha vida sem Deus não era nada, que eu não conseguia levar em frente. Então, eu tenho uma experiência com o Senhor quando eu disse: Jesus, eu me sinto totalmente incapaz de mudar a situação que eu me encontro como pecador. Não adianta, a religião não resolve, eu ser bom não é suficiente, e eu estou destinado à perdição. E eu entendi que você veio e morreu por mim, sem eu ter pedido. Antes de eu ter feito qualquer coisa, você veio em minha direção, você veio em meu socorro, e você me deu isso de graça. É um presente. Jesus, eu não merecia isso, mas eu recebo esse presente com alegria. E ali eu disse: sim, Jesus, eu quero te servir. Ali, naquele dia, eu disse: eu não posso fazer nada para mudar isso, mas uma coisa eu posso fazer: eu posso falar do nome de Jesus para todo mundo, e eu quero gastar minha vida falando de Jesus. Então, o primeiro sim que eu dei foi sim para Jesus. O segundo sim que eu dei foi sim para o ministério. Eu entendi que eu fui chamado, que a grande obra já foi feita, mas como crerão se não há quem pregue? Como conhecerão se não há quem lhes mostre o caminho? Eu disse: eu quero ser uma pessoa que vou mostrar esse caminho. Eu quero ser uma pessoa que vou conduzir as pessoas a terem um entendimento daquilo que tu fez. Eu quero contar para todo mundo aquilo que você fez. Então ali foi o meu segundo chamado, o chamado para o ministério. Então logo me converti, logo eu já me dispus para servir ao Senhor e caminhar com Ele. Mas a gente caminhou, a igreja em Matelândia cresceu no meio daquela perseguição. Eu venho de uma família extremamente tradicional da cidade, então éramos conhecidos de todo mundo, tínhamos o nosso lugar, tínhamos o respeito da sociedade, apesar de ter uma perseguição, sabiam quem nós éramos. Mas de repente surgiu um novo desafio. O desafio de eu sair da cidade em que eu morava e abrir uma igreja em outro lugar. E o destino foi Medianeira. Então eu tive que sair da minha cidade e ir para lá. Sair do meio do lugar onde eu era conhecido. Sair num lugar onde as pessoas, quando eu passava, sabiam o que podiam contar ou não. E quando eu fui para lá, foi bem numa época, vamos descobrir aqui a idade da turma, né? Quantos aqui são da época que o pastor da Universal chutou uma santa lá? Você estava lá, né? A expressão, eu fui para Medianeira, e apesar de ser um lugar em que a gente transitava, era com os lugares mais pontuais de trabalho, e eu fui para aquele lugar para fazer igreja, e aí as pessoas passavam, a gente arrumando as coisas para a igreja: aqui aquela igreja, só o teu dinheiro quero, né? A gente anunciava como pastor, as pessoas botavam 2 passos para trás, botavam a mão na carteira assim, para dizer: epa, você vai me roubar, sabe? Era um senso de que aquilo que eu tinha em Matelândia, que era credibilidade, eu já não tinha mais nenhuma em Medianeira, e eu estava pagando um preço por uma coisa que eu não tinha feito, que eram os outros que tinham feito, mas Deus tinha me chamado para estar lá, para poder fazer a obra. A igreja em Matelândia era uma potência. Eu comecei uma igreja em Medianeira com pouquinhas pessoas, que antes já vinham a Matelândia, mas quando Deus me chamou, eu disse: sim, eu estou aqui, estou pronto para aquilo que tu tens me chamado, e eu fui abrir a igreja em Medianeira. E aí o tempo passou, e veio um outro sim, que foi bem diferente. Era um sim, que Deus me chamou para abrir mão da minha vida de empresário, para viver só do ministério. Nem todo mundo Deus vai chamar. Gente, Deus não chama todo mundo para ser pastor, Deus não chama todo mundo para viver pela fé, Deus não chama todo mundo para largar tudo que você tem e vender tudo que você tem para falar do reino. Muitas vezes Deus chama alguns para isso, outros Deus diz assim: eu quero prosperar você, eu quero abençoar você, o teu trabalho é uma desculpa divina para sustentar o teu ministério, eu vou te infiltrar lá no meio do seu trabalho, porque é lá que eu te quero. Então a gente tem que discernir as coisas. Eu estou te contando a minha experiência. E aí Deus me chamou para fazer isso. Mas gente, eu era um empresário do ramo de transportes, eu vivia numa certa condição financeira bem confortável,
e de repente abri mão de tudo para poder ocupar-me só com as coisas da igreja. E deixa eu te dizer, igreja séria não é um lugar para a gente ficar rico, não é um lugar para a gente ficar nadando em dinheiro, porque não se trata de nós, se trata do Senhor. E eu, na época, conversei com a Sara, acertamos com as meninas, a gente entendeu, e eu comecei a organizar para vender os caminhões, para poder organizar tudo. Ok, e isso a gente fez um ajuste da nossa vida, para que a gente pudesse ficar dentro daquilo que Deus queria, dentro daquilo que o nosso orçamento permitia. Então, foi um ajuste apertado, e aí nós tivemos a visita do meu sogro na nossa casa. Meu sogro vivia longe da minha sogra, já separados há muitos anos. Meu sogro era um empreendedor, um homem com boas posses, e um dia ele chegou na nossa casa, ele viu que tinha alguma coisa diferente, que o padrão tinha mudado, e ele ficou muito preocupado, ficou muito inquieto, ficou muito chateado, e começou a me fazer 1001 propostas financeiras maravilhosas, propostas de poder, encher os olhos, porque ele queria me dar uma possibilidade de um negócio que era matador. E a gente olhou para ele e disse: meu sogro, não se trata de dinheiro. Talvez você não entenda, porque quem não entende Deus, não entende o seu chamado, acha que não consegue compreender essas coisas. Então não se trata de dinheiro, nós estamos aqui por causa de um chamado. Sabe, nessa situação, de ter que dizer não para o meu sogro, era dizer sim ao Senhor. Quando a gente tem que dar um sim para Deus, às vezes a gente está dizendo não para tantas outras coisas que batem na nossa porta. Eu quero desafiar você a perceber que o avivamento, ele começa a acontecer na medida que você começa a se comprometer. E o comprometimento vai te levar a uma nova estação, vai te levar para um novo lugar. E que se esse comprometimento que pode te levar não for dado, você não vai sair do lugar que você se encontra. E às vezes esse comprometimento, para dizer sim ao Senhor, você tem que dizer não para tantas coisas que batem na sua porta, que rondam o seu arraial e que você precisa se posicionar. E mais um sim que Deus me deu, é quando eu estava lá em Medianeira, plantando a igreja, uma igreja maravilhosa, saudável, vibrante, que Deus me chamou para agora sair da minha terra e ir lá para Araranguá, 1000 quilômetros de distância. Eu venho de um lugar, Jefferson e a Cláudia sabem disso, uma família muito unida, muito próximos. As minhas filhas cresceram junto com os meus sobrinhos, como se fosse um grande bojo familiar. Nós temos muito amor, respeito e consideração uns pelos outros. E Medianeira é encostadinho, então toda hora nós estávamos ali com meu pai, com minha mãe, com as minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos que conviviam com a gente. Era uma coisa maravilhosa. As minhas filhas estavam numa fase de 14 anos e 11 anos. A turma da escola, os amigos da escola eram conhecidas, e de repente a gente entende um chamado de Deus: larga tudo aqui que você está aí, coloca outro no seu lugar, e você vai lá para Araranguá, onde não tem ninguém, e você começa uma obra lá sem ninguém. Gente, eu não tenho problema com o desafio de começar uma coisa onde nada existe, mas ter que abrir mão da minha família, ter que tirar as minhas filhas daquele ambiente em que elas se encontravam, para poder ir lá longe, sem amigos, e passarem pela mesma coisa que eu tinha passado por Medianeira, era alto preço. Eu chamei as meninas, chamei a Sara, quando eu recebi a ligação me convidando, todas elas sacaram em volta do telefone, e quando eu desliguei o telefone daquele convite, todas as três, e eu que estava ali, estávamos quietos, calados, porque entendemos que tinha um peso de Deus aquela ligação, e que esse era o lugar que Deus estava nos levando. Um novo sim era pedido. Eu chamei as meninas e disse: e aí? E aí as duas, com lágrimas nos olhos, disseram: pai, nós entendemos. Duas crianças, gente. Nós entendemos que esse lugar é um lugar de Deus. Então nós vamos. E é muito lindo, né, gente? A gente podia acabar aqui e dizer: uhul, celebramos, ai que bom, Deus sim. Mas todo sim nos coloca num novo lugar, numa nova estação. E a gente foi para Araranguá para começar a igreja, eu e a Sara, maduros, entendendo como funciona. Mas eu tinha duas menininhas, adolescentes, que iam para a igreja e que ficavam à tarde de domingo, arruma, penteia cabelo, pinta aqui, pinta lá, põe uma roupa, tira a roupa, coloca outra roupa, pira o calçado, tira o outro calçado. É aquela coisa que elas vêm no chipset, né, gente? É o chipset feminino, se organizando, se ajeitando. E aí a gente foi para
Araranguá, e a gente foi fazer o primeiro culto, e elas fizeram todo esse ritual delas, e se arrumaram, e a gente foi para um lugar lá que era cedido, que não tinha nem telhado, só tinha umas paredes em volta, e a gente chegou numa escada, que eu digo que era a escada de Jacó, que tem que ter muita coragem para subir aquela escada. E quando nós chegamos lá, no nosso primeiro culto, nós tínhamos 2. Diz para o teu vizinho, só 2. A expressão é, as minhas filhas levaram um choque tão grande, ficaram tão assustadas, tão apavoradas com aquilo, que foi quase 6 meses, que todo domingo, quando a gente ia para o culto, elas falavam entre elas e perguntavam, pai, mas será que vai ter alguém lá hoje? Pai, será que vai ter alguém? Eu quero te dizer, a porta da graça às vezes é sem graça. Começam com os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Entenda que o seu sim te potencializa para você experimentar coisas maiores. Hoje, gente, a gente vai lá, nossa, nós somos mais de 1.500 pessoas numa cidadezinha pequenininha. Celebre, não é para nós, é do Senhor. Não é sobre mim, é tudo sobre Ele. O seu sim lhe potencializa, lhe coloca num lugar de influência, lhe coloca num lugar, num ambiente em que você pode ser luz e alcançar coisas grandes. Então, nunca a gente dá um sim só. Que bom, né, Jefferson e Cláudia, se aquele primeiro sim fosse tudo que precisávamos dar. A todo dia, a cada momento, a cada nova história, um novo sim precisa ser dado. Então tenha que ter no teu coração essa disposição de entender que Deus tem chamado você. E aquilo que você se compromete tem o poder de te levar mais à frente. Todos querem alguma coisa, mas só os comprometidos estão dispostos a pagar preços para que as coisas possam acontecer. E eu quero caminhar aqui para o final, trazendo um conceito para você. Deus é todo poderoso e Deus pode fazer qualquer coisa. Deus, Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é aquele que mede os céus aos palmos e coloca os oceanos na concha da mão. Ei, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus é Deus e Deus pode fazer o que Ele quiser, ok? Mas nesse presente tempo, apesar de tanta coisa, tanto poder, neste presente tempo, Deus se limita, Deus se coloca, Deus se dispõe, Deus se organiza para fazer as coisas de modo majoritário, através e por nós. Então Deus vai fazer através de você e por você. Deus não quer fazer as coisas simplesmente mandando um anjo do céu. Os anjos estão aí, eles são bênção, mas não é tempo de anjo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e os seus discípulos começaram a gritar, Hosana, Hosana, aquele que vem, bendito é o nome do Filho de Deus, aquela coisa, aquela gritaria toda, os fariseus, os religiosos que estavam lá se corroendo, chegaram para Jesus e disseram assim, ei, manda que eles se calem, peça para que eles fiquem calados, que eles baixem o volume. E Jesus deu uma expressão interessante, ele diz assim, olha, se eles se calarem, até o quê? As pedras clamarão. Sabe, Deus pode fazer as pedras fazerem o seu papel, mas Ele agora se prepara para fazer isso através de homens como nós. Deus não está querendo fazer através de pedra, Deus não está querendo fazer através de anjo, Deus está querendo fazer através de um homem. Diga, eu. Então não é tempo da gente tirar o nosso privilégio, agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, não é a hora da pedra, não é a hora do anjo, é a minha hora, é a tua hora, e nós vamos nos lançar para fazer estas coisas acontecerem. E a gente vai começar a olhar na Bíblia, e você vai ver que quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele chama um homem. O povo de Israel acabou sendo convidado para ir para o Egito, lá com José, ficaram morando lá 430 anos, mas chegou o final, já era uma escravidão, já era um tempo difícil, já era um tempo de dores, e o povo clama a Deus, Deus tem misericórdia de nós, e Deus diz assim, por causa da aliança que eu tenho com Abraão, Isaque e Jacó, eu venho em relação a vocês, eu venho em socorro a vocês, mas Deus não mandou um anjo, Deus aparece numa sarça e diz, Moisés, ei, eu te chamo. Quando Deus queria fazer alguma
coisa lá no Egito, ele chama um homem, Moisés, e através de Moisés aconteceu a libertação de Israel, através de Moisés as pragas se estabeleceram e o juízo de Deus se estabeleceu sobre o Egito, através de Moisés o povo passou o mar vermelho a pé enxuto, através de Moisés eles entraram no deserto e ali tiveram um grande tempo de aliança com Deus e os homens no Monte Sinai, os 10 mandamentos ali foram estabelecidos. Deus, quando quer fazer alguma coisa, ele chama um homem. Você vai ver na continuação da história, outro momento, em que o povo estava acostumado com a religião, estava acostumado com os dogmas, com a religiosidade, mas estava desacreditado naquilo que a religião podia fazer. As pessoas que estavam lá na religião, aqueles que deveriam representar alguma coisa, que deveriam fazer as coisas com seriedade, com sobriedade, com justiça, com equidade, eles estavam se corrompendo, usando do sistema religioso para enriquecimento ilícito. Eles aproveitavam-se de todas as ofertas que tinham lá e sacavam aquelas ofertas para dizer, olha, essa parte boa aqui vem para mim, não é para Deus. E começaram a roubar as coisas que o povo dava para Deus, e o povo estava vendo isso. Aqueles homens que estavam corruptos começaram a se deitar com as mulheres que estavam lá na tenda da congregação. A expressão é assim: gente, não tem mais temor a Deus, aqui virou um negócio, virou uma religião vazia, e agora o negócio é a gente ter vantagem, agora o negócio é a gente usufruir disso tudo. E o povo olhando e cauterizando a sua consciência, se esfriando na fé. No meio daquela situação, o líder maior, que estava ali colocado por Deus, já não representava mais Deus, e não dava nenhuma palavra para poder mudar as coisas de como as coisas estavam. No meio daquele caos em que o povo vivia, Deus resolve aquilo, sabe como? Chamando um homem. Diga, chamando um homem. E aí então Samuel tem um sonho, e Deus diz para ele, Samuel, Samuel. E pela terceira vez Samuel diz assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel deu um sim para o Senhor, e Samuel restaurou a adoração a Deus em Israel, livrou Israel daquela situação caótica que a religião trazia, levando o povo a experimentar coisas melhores, com equidade, com justiça, com honestidade do profeta. Aquele juiz que ali se estabeleceu, aquele profeta que era Samuel, termina a sua carreira dizendo assim, ei, olhem e vejam em mim se eu peguei alguma ovelha de alguém que não devia ter pego, se eu fiz alguma coisa para defraudar alguém, ei, eu fui íntegro em todo o tempo, no meio de uma sociedade corrupta, onde a própria fé, as próprias igrejas têm sido contaminadas por coisas de religião e por coisas de secularismo. Deus está chamando um homem para se levantar e dizer, ei, eu quero mudar essa história a partir de você. Sabe, Deus chamou Samuel, e eu fico feliz porque uma nova história foi construída. Nós vamos caminhar um tempo e vamos perceber que o povo de Deus estava agora corrompido, fazendo as mesmas práticas que os seus reis faziam. Pastor Andy disse aqui, de todo mundo se prostrando do ídolo. Pois bem, chegou o momento que Israel estava se prostrando diante de Astarote. No lugar dos sacerdotes de Deus, tinham lá 450 profetas de Baal. O povo indo para longe de tudo aquilo que Deus queria. O caos estava estabelecido. Mas como você resolve o caos? Como Deus muda o caos? Deus chama um homem, Deus chama Elias, e Elias vai lá e faz toda aquela situação, um novo sacrifício, um novo altar, derrama água e vem fogo do céu, e ali o nome do Senhor é exaltado, os profetas de Baal são exterminados, e o povo de Israel, que estava lá adormecido e escondido, temeroso, se levanta para voltar a buscar a Deus. Quando o caos se estabelece, quando um problema surge, Deus chama um homem para poder mudar a história. Um homem que possa dizer sim para poder fazer aquilo que Deus o tem chamado para fazer. O avivamento, ele começa a partir do seu sim, começa a partir daquilo que nós vamos dizer ao Senhor, porque nós não temos para dar ao Senhor aquilo que só Deus pode fazer. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Eu vou um pouquinho mais, chegou um momento onde Deus queria levar o evangelho para todos os gentios.
Deus queria estabelecer regulamentos, normas, regras de como as coisas funcionam no reino de Deus. Então, para isso, sabe, Deus chamou um homem que estava indo a caminho de Damasco e tem um encontro e cai, e naquele momento Deus chama: Saulo, Saulo, vem para cá que eu tenho uma obra para fazer contigo. Sabe, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos olhar e vamos ver que tanto Jesus, qual foi o primeiro que eu falei? Moisés, né? Tanto Moisés, como Samuel, como Elias, como Paulo, tiveram que dar processos, tiveram que dar sim ao Senhor, em coisas que eles não tinham certeza, em coisas que eles não sabiam o que ia acontecer, os preços que podiam ser. Moisés podia ter sido morto, Elias podia ter sido morto, Samuel podia ter sido realmente exterminado, Paulo podia ter sido crucificado, assim como Jesus tinha sido. Ou seja, ninguém foi chamado para um passeio no parque com a família sorridente, linda e maravilhosa. Os desafios estavam diante deles. Mas veja, Deus não chamou a gente para fazer apenas aquilo que a gente gosta, Deus não chamou a gente apenas para a gente viver o conforto daquilo que Deus pode nos dar, usufruindo apenas do reino. Deus nos chama para uma coisa muito maior, e esse chamar de Deus é o desafio, porque quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele vai chamar um homem. Hoje nós vivemos um tempo, gente, onde as pessoas estão longe de Deus, onde as pessoas estão perdidas, mas as pessoas estão sedentas. Escuta o que eu vou te dizer, nós estamos vivendo um tempo de avivamento no Brasil, as pessoas estão com sede de Deus. Há um tempo atrás, falar de Jesus era uma coisa difícil, porque a oposição era grande. Hoje as pessoas estão quase dizendo assim: me pegue. Há um texto de Zacarias dizendo assim, que as pessoas correrão atrás de um judeu que representa a fé, e diz assim: por favor, fale-nos do teu Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus mesmo está agindo nos corações, atuando nos corações, para que as pessoas tenham sede e fome de Deus. Entendemos isso, essa é a estação, e Deus traz as pessoas. Gente, chegou um momento que Cornélio estava com muita sede de Deus, com muita paixão de Deus, mas não veio um anjo para pregar Jesus para ele. O anjo só disse para ele: olha, a tua solução, você vai lá na casa de Jope e busca um homem, traz Pedro para cá, e Pedro vai te falar de Jesus. E quando Pedro falou, Cornélio se converteu, a sua família se converteu, vidas foram transformadas. Tudo começa com um sim. E a expressão aqui é que nós vivemos um tempo em que há uma estação de avivamento. Só que tudo isso, a continuação, a nova estação, a nova fase, o novo lugar de influência, o novo lugar de proeminência, você só vai entrar quando você se comprometer com aquilo que Deus coloca na sua vida. Então hoje Deus está procurando pessoas para poder dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho um novo nível para poder entrar. Deus, eu estou aqui. O teu sim te trouxe até aqui. Agora novos sim serão necessários para você dar o passo a mais daquilo que Deus espera de você. Estamos vivendo o tempo de avivamento? Sim. Estamos pregando a mensagem? Sim. Mas tem outras tantas coisas que nós precisamos fazer. Talvez exista necessidade de se romper com algumas coisas. Talvez exista a necessidade de você estar entrando e ser luz em alguns lugares em que você não tem deixado a luz brilhar. Talvez em alguns lugares você tem que estar sensível à voz do Espírito para ser uma resposta onde as pessoas já não acreditam mais em igreja, e você poder dizer: eu não venho falar de igreja, eu venho falar de Jesus, eu venho falar de Deus, eu venho falar daquilo que Deus pode fazer. E quando Deus está, a esperança, a alegria. É um sim. Eu não sei você, mas eu já estou decidido, há muitos anos eu disse para o Senhor: para ti eu dou o meu para sempre sim. Eu não sei quantos sims eu vou ter que dar, mas já está dado. O que você for me pedindo, Deus, eu estou aqui para poder realizar. Há um homem chamado C.S. Tudd, que ele diz assim: uma vida só eu tenho, e logo ela passará. Apenas aquilo que eu fizer para Cristo permanecerá. John Kennedy disse: pena que eu só tenho uma vida para dar por essa nação. Pois bem, eu vou usar a frase do Tudd: só essa vida você tem, e ela é bem pequena, é uma janela de oportunidades pequena. Invista a sua vida, gaste a sua vida naquilo que tem uma recompensa eterna, vivendo para Deus. Tem alguém querendo dar sim ao Senhor?
Fique de pé um pouco, eu quero orar por você. Eu sei que o Espírito já falou ao seu coração. Eu sei que você já entendeu uma mensagem do Senhor esta manhã. Deus está fazendo uma coisa, eu amo ver Deus fazendo. Quando eu escutei aqui o pastor Andy falando algumas coisas, eu lá minha cadeira estava lá, uau, tem uma mensagem do Espírito aqui. Você consegue discernir que tem uma mensagem de Deus nessa conferência? Deus está soprando uma mensagem. Essa mensagem, gente, é para quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E diante daquilo que está ouvindo, responda. Deus quer te levar para uma nova estação, mas essa nova estação exige comprometimento. Talvez essa nova fase da sua vida, pessoas que viviam com você, que amigos, influências, já não vão conseguir entrar lá, porque o seu sim te troca de lugar. Sabe, eu tive que sair de Medianeira, deixei um povo lindo e maravilhoso, mas para uma nova estação, não havia mais lugar para Medianeira. Medianeira estava bem cuidada, bem guardada, mas Deus chamava a minha atenção para outro lugar. Hoje eu vivo outros momentos que eu poderia compartilhar com você, de coisas que eu tenho que abrir mão, porque para cada escolha uma renúncia. Então tem que chegar lá, para eu poder entrar numa nova fase. Talvez existam coisas que você precisa abandonar, práticas que você talvez precisa abandonar, porque o novo sim, ele, além de ser uma porta, ele nos dá acesso ao privilégio de poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Deus está fazendo alguma coisa. A minha oração é: Deus, não me deixe fora disso. Fecha um pouquinho os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um que aqui está. Tu conheces cada coração, Tu já recebeu tantos sims, mas Deus, eu sei, a Tua palavra me mostra, e nós somos conscientes de que outros sims virão. Pai, há um vento do Teu Espírito soprando para um lugar, há um vento do Teu Espírito, Senhor, nos impulsionando, e impulsionando esta igreja, Senhor, para um lugar, e para experimentar esse novo, Deus, Senhor, agora é necessário alguns comprometimentos. Não dá para deixar a possibilidade em aberto para ver o que há de ser. Vai movendo agora cada coração, vai trazendo cada um, Senhor, o discernimento de ver as rodas em que não podem mais estar assentadas, ver as práticas que precisam ser ajustadas, ver discursos que têm que ser alinhados. Deus me mostra que existem alguns discursos que às vezes é um discurso: deixa Deus fazer, Deus vai fazer, deixa Deus, e Deus é Deus, e Deus pode fazer todas as coisas, mas há um discurso novo. O discurso se levanta como um profeta do Senhor e diz: olha, não só Deus pode, mas Deus fará, e eu estou aqui para poder te ajudar nessa fase. Começa a abrir tua boca e começa a profetizar sobre as pessoas, começa a trazer a realidade espiritual daquilo que Deus vê sobre as pessoas que te cercam. Ei, há tempo de você ouvir do céu para profetizar dentro do seu lar. Profetiza sobre seu marido, sobre sua esposa, profetiza sobre os teus filhos. Traz a realidade, aquilo que não existe, pelo poder da percepção daquilo que Deus fala ao seu coração. Abra sua boca em fé e proclame. Há uma maneira de caminhar, há uma nova maneira de poder proclamar palavras. Abra sua boca com ousadia para poder avançar e experimentar coisas novas. Assim como Pedro lá atrás teve que dar o sim, esse sim levou a uma nova estação. Lá na frente ele teve que continuar dizendo sim ao Senhor, quando ele teve que abrir mão da própria vida. Mas sabe, no meio de toda essa história, não importa quanto você caminhe, não importa quanto você dê sim ao Senhor, não importa quanto você faça, você nunca vai superar Deus em generosidade. Deus nunca fica nos devendo nada. A cada sim há uma renúncia, mas a cada sim há uma bênção, a cada sim há uma promoção. A generosidade divina, ela sempre vai suplantar toda a nossa capacidade de pensar ou imaginar.
Há uma nova estação a ser experimentada, há um novo tempo a ser experimentado. É um tempo como igreja, mas é um tempo como indivíduo. Você na sua casa, Deus não está chamando o todo, Deus é um Deus pessoal e chama você de maneira pessoal para dar alguns passos. O Espírito Santo vai ministrar isso ao seu coração, você vai ter o discernimento destas coisas, mas à luz desse discernimento, entenda, a possibilidade não pode ficar em aberto. A nova estação exige um comprometimento. O avivamento começa em você a partir do seu sim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, escreve, Senhor, estas palavras, Deus, no coração de cada um dos teus filhos, e que eles possam, Senhor, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, e Deus, fluindo, Senhor, em ti, fluindo contigo, Senhor, eles tenham acesso, ó Deus, a tudo aquilo que tu tens, e se alegrem, Deus, com tudo aquilo que tu estás e farás, em nome de Jesus. Pai, te louvamos para a tua glória. Amém. Celebre ao Senhor, gente.